Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa semanal da Escola Bíblica Dominical, os destaques da lição, trazendo semanalmente comentários da lição de adultos CPAD segundo trimestre de 2020. Lembrando que o nosso objetivo com este programa é passar por todos os tópicos e subtópicos, mas também fornecer destaques importantes ao longo de toda a administração do conteúdo. Meus amigos, meus irmãos, Deus continue vos abençoando, no nome precioso do Senhor Jesus. Estamos, portanto, com a nossa lição bíblica, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Destaques da lição. Eu me chamo Alexandre Oliveira e aí está as nossas mídias sociais. Peço por gentileza que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que também possa compartilhar esse vídeo. Tenho um pedido especial para te fazer. Por gentileza, se inscreva no canal e deixe o seu joinha, deixa o seu like e compartilha para no mínimo 5 pessoas. O grupo da sua igreja, grupos do Facebook ou amigos individualmente. Por favor, compartilhe para 5 pessoas ou grupos. É importante que o conteúdo seja divulgado para que o Facebook também possa oferecer, recomendar o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Também estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e pedimos também a sua cooperação. Meus amigos, aí está a nossa lição de hoje. Vamos iniciar e, como sempre fazemos, vamos começar com uma oração. Senhor meu Deus, no nome precioso de Jesus, te louvo, te glorifico, te engrandeço, Senhor, porque Tu és maravilhoso e nos dá a oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Pai, te louvamos no nome precioso do Teu Filho, Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus e oração é importante para iniciarmos um projeto como este de educação cristã, de ensino das Sagradas Escrituras. A lição de número 12 será ministrada no próximo domingo, dia 21 de junho, e a lição faz parte do segundo trimestre deste ano. Estamos no final do segundo trimestre e o tema de hoje é a conduta do crente em relação à família. Lembrando que a lição de número 11 tratou-se de grupos sociais mais abrangentes e nessa lição especificamente vamos falar sobre o relacionamento com os familiares ou a família. O tema principal aqui é a família. O nosso slide de hoje é compartilhado, é fornecido pela ebdpanorama.com e nós vamos, portanto, mudar o nosso slide para não ficarmos assim repetitivos nas imagens e também construção do slide, assim você terá um melhor proveito e também perceberá as mudanças entre um modelo e outro que nós estamos utilizando no decorrer destas ministrações. Meus amigos, sigamos. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Pause o vídeo e leia a leitura bíblica. E também temos aí o texto de Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, tá? Deixa eu voltar aqui, são 3 telas para você pausar e ler tranquilamente. A primeira tela, a segunda e a terceira. Portanto, o estudo de hoje toma como base os capítulos 5 e 6 de Efésios, ou parte dos capítulos 5 e 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. O texto áureo da lição
se encontra no versículo 31 do capítulo 5 de Efésios. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Pergunta para você, esse texto parece familiar. Qual foi a fonte que Paulo bebeu? Esse é um destaque que queremos trazer para você aqui. A fonte é o escrito de Moisés, no livro do Gênesis. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Esse mesmo texto Jesus utilizou no Evangelho de Mateus. E, portanto, o fundamento para utilizar esse texto está justamente na escritura do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, e que fundamenta a doutrina e o ensino tanto de Cristo quanto dos apóstolos da igreja na época do Novo Testamento. A verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome do Senhor. Portanto, quais são os critérios, quais são, portanto, as qualificações para o casamento estabelecido por Deus? O casamento deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O que significa isto? Vamos ver mais adiante. Os tópicos dessa lição, normalmente as lições são divididas em 3 tópicos, contendo 2 ou 3 ou 4 subtópicos. No caso específico desta lição, temos aí o tópico 1, 2 e 3, cada um contendo 3 subtópicos, tá bom? Veja aí o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, é que eu quero dar o destaque e mostrar a visão panorâmica desta lição. No primeiro tópico, vamos tratar especificamente do esposo, no segundo, da esposa, e terceiro, dos filhos, como se deve ser ou como deve ser a relação dos membros, dos componentes da família nuclear, da família basilar, que é composto por esposo, esposa e a sua prole, os seus filhos. Portanto, o tema principal é a família, como já dissemos aqui. Lembrando também, meus irmãos, que nem só com a família, mas em toda a conduta e em toda a relação social do crente, o fundamento deve ser as Escrituras. As sagradas letras é o termo que Paulo cunha para o seu pupilo, para o seu discípulo Timóteo. As sagradas letras. O fundamento do cristão deve ser necessariamente nas Escrituras. Isso cabe para o relacionamento na família, mas cabe também para todos os demais tipos de relacionamentos. Portanto, vamos ver aqui 2 aspectos. Primeiro, o aspecto interpessoal, diz respeito ao relacionamento com mais de uma pessoa, ou externamente falando, tá? Pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser o colégio, pode ser um grupo de lazer, um grupo de amigos, os relacionamentos interpessoal. Mas também tem outro grupo, que é o grupo do relacionamento intrapessoal, que é você consigo mesmo. Portanto, precisamos, tanto no conhecimento de nós mesmos, quanto nos relacionamentos com os demais grupos e instituições sociais, a base deve ser as Escrituras, tanto para a moral, o espiritual, a ética, em qualquer área ou segmento da nossa existência. A nossa cultura, o nosso fundamento, ou o nosso padrão de vida deve estar fundamentado nas Sagradas Escrituras. Introdução, retomando as características do casamento na perspectiva divina, na ótica divina e estabelecida por Deus, percebemos que o casamento ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel.
É um homem para uma mulher, monogâmico. Não cabe aí a bigamia, que seria um homem para duas mulheres ou uma mulher para dois homens. Não. O estabelecimento escriturístico concerne ou consiste na ideia de que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E no caso do relacionamento, dá-se-á um homem para uma mulher para um homem. No caso das palavras das Escrituras, vamos ver, portanto, que é o homem, o macho, e a mulher, a fêmea. E Deus assim os fez e os criou. E foi o celebrante do primeiro casamento, quando ele, portanto, celebrou o matrimônio de Eva e Adão. Está aí, portanto, a ideia de mono, que é um gâmico, é monogâmico. A fidelidade conjugal se dá na monogamia. Hoje nós temos diversos outros grupos, como eu já falei aqui da bigamia, que também aconteceu no Antigo Testamento e é citado e trouxe consequências para os seus praticantes. Mas hoje nós temos termos modernos, como por exemplo poliamor, como a questão do envolvimento de um homem com várias mulheres, ou mulheres com vários homens, além de outros termos como a pedofilia, que seria aí o amor de um adulto com uma criança, tem a zoofilia, que seria o relacionamento de um homem com um animal, entre outros, só para citar alguns para os senhores e para as senhoras, tá? Sabemos aí quem nos acompanha são professores, alunos, estudantes e aqueles que são apaixonados pelas Santas Escrituras. Portanto, fica aí esse destaque. O heterossexual é um termo já bem conhecido, bem batido na nossa nação, devido ao aumento da ideologia de gênero e, consequentemente, a refutação com essa ideologia. Portanto, o heterossexual é o homem que gosta de mulher e a mulher que gosta de homem. Portanto, não é homossexual, que é aquela pessoa que gosta do mesmo sexo, que gosta de pessoas do mesmo sexo. A este dá-se o nome de homossexual. Mas, no caso de sexo oposto, dá-se o nome de heterossexual. Indissolúvel porque o casamento foi feito para durar para sempre. Ah, pastor, mas e a questão do divórcio? O divórcio ocorre como exceção, é uma excepcionalidade. A regra qual é? Indissolúvel. Mas existe as exceções que as Sagradas Escrituras admitem, como por exemplo a infidelidade conjugal. Aqui há outras questões a serem colocadas, mas não vou comentar para não estender demais o vídeo. Mas hoje, por exemplo, nós temos a questão da presença das mídias sociais. No caso, a traição por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, é considerado infidelidade a ponto de legitimar uma separação ou divórcio? Fica aí uma pergunta para vocês pensarem sobre o assunto. Quem sabe depois a gente não pode fazer aí uma live para debater essa questão, além de outros pontos também. Por exemplo, o abandono, quando o homem ou a mulher abandona, caracteriza também a infidelidade, legitima o divórcio. Uma outra questão, a agressão física, quando o homem agride, bate na mulher. Essa ação de agressão física legitima a separação, o divórcio? Há um apoio bíblico para isto ou não? Fica aí, como eu disse, há muita coisa a ser dito aqui, mas vamos deixar instigá-los com esses questionamentos e tanto outros que podem, que poderiam ser feitos aqui.
Seguindo, no modelo divino, os membros da família são iguais. Aqui é um ponto crucial também, cabe tanta coisa, tá? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Eu ouvi alguém dizer que o homem e a mulher não é igual. Olha, vamos distinguir aqui duas coisas rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar longo. A primeira é o seguinte, estamos falando aqui de igualdades civis. Estamos falando aqui de igualdades sociais, igualdades econômicas. Na perspectiva da igualdade econômica, social, civis, diante das leis, homem e mulher são iguais. Isso foi já dito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também foi recepcionado pela nossa Carta Magna, a Constituição promulgada em 1988 e defendida pelas democracias mais avançadas, pelas civilizações mais avançadas. Portanto, homem e mulher, de fato, são iguais diante da lei. Só que nós estamos falando aqui de um outro ponto da hierarquia, e aqui cabe uma análise. Estamos falando de uma autoridade concedida por Deus para o homem liderar o seu lar, liderar a sua casa. Portanto, fala-se de hierarquia. Só para você entender. Você é empregado, vai para o seu trabalho. Seu chefe é hierarquicamente superior a você. Mas ele é melhor do que você? Não. Portanto, estamos falando aqui de hierarquia relacionado à função designada por Deus dentro da instituição família. Tá bom? Dentro da instituição família. Portanto, veja aí, no modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes, funções diferentes. É isso que precisa ser entendido. Primeiro tópico, a conduta do crente como esposo ou marido. Em Efésios 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo, a esposa à igreja. Irmãos, olha, é preciso entendermos essa relação da família e do papel do esposo, e depois vamos ver o papel da esposa e dos filhos, na perspectiva da analogia entre Cristo e a igreja. O que é que Cristo faz ou fez pela igreja? A pergunta simples é: qual o preço que Cristo pagou pela sua igreja? E qual foi a motivação desse preço? Os irmãos sabem a resposta. O preço que Cristo pagou foi com a sua própria vida. E qual foi o motivo? O amor, porque ele ama o seu povo. Lembra de João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, entenda isso aí, é importante. E a esposa? E a igreja? O que é que a igreja faz por Cristo? Qual o preço que a igreja faz? Qual o nível de obediência? E como se dá essa obediência? Qual o entendimento, qual a gratidão, qual o relacionamento, qual o respeito que existe da igreja para com Cristo? Quando a gente entende essa analogia, podemos entender o que Paulo estava querendo dizer e também podemos compreender a vontade de Deus para a família e as relações entre os componentes da mesma. Vamos ver, portanto, essa analogia, isso é importante. O papel do marido como líder da família, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Deixa eu explicar duas coisinhas aqui. Primeiro, é a ideia de cabeça, a cabeça e o cabeça. A cabeça é o que está acima do corpo. E, portanto, o marido é a cabeça da mulher, não no sentido de pensar, no sentido de dominar, não. É apenas a função.
É apenas o posicionamento do homem e a mulher dentro do projeto de Deus para o casamento. O marido, portanto, é a cabeça da mulher, no sentido de líder. A mesma coisa se dá, e a gente vai entender se trocar aqui o A pelo o marido é o cabeça, o Cristo é o cabeça da igreja, no sentido de líder. Tá? Fala aqui da liderança concedida por Deus. E Cristo, nesse modo, é a cabeça da igreja, assim como o marido é a cabeça da mulher, no sentido de liderança. Guarde esse termo aí. Uma outra questão é a autoridade que advém da liderança do esposo para com a esposa e de Cristo para com a igreja. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Paulo tenta utilizar essas analogias para o entendimento ficar melhor na cabeça dos seus ouvintes no primeiro século da era cristã. O marido tentar tirar proveito do seu papel. Olha, aqui devemos tomar cuidado com a questão das disfunções, colocado aqui no slide como desunião. A desfunção é o que? A desfunção é aquilo que se cria em um relacionamento, em uma instituição, em um sistema, a fim de mitigar, de minar, de acabar, de perder as características e as perspectivas originais para aquela instituição ou para aquele sistema. Portanto, o casamento, tanto o homem quanto a mulher, deve-se evitar esses atritos, as disfunções. O que é disfunções? É agir fora da função. É agir de maneira contrária à função estabelecida. Tá? Há exemplos aqui para vocês avaliarem melhor o que dizemos. Ser líder da família não é tornar a esposa um capacho. Também a esposa deve reconhecer a liderança do marido. Aqui não se trata de ser capacho, de ser alguém inferior, de ser alguém autoritário, no caso do esposo. Não, nada disso. Sigamos. Nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Como comentamos anteriormente, o fundamento de Cristo para com o seu povo é o amor. Este fundamento, este motivo, deve nutrir e desenvolver o relacionamento entre o marido e a sua esposa, o amor. Pronto, teve amor, tudo vai bem e se desenrola adequadamente, porque o amor tem essa capacidade de fazer com que cada um exerça a sua função, exerça o seu papel, e a convivência torna-se harmoniosa e feliz. Tá? Vem respeito, reciprocidade, entendimento dos papéis e das funções, o compartilhamento e o auxílio para a condução da família. Aqui há uma ideia importante sobre a visão equivocada que os grupos feministas modernos fazem em relação a esse modelo tradicional de família, que é o modelo bíblico, o modelo cristão, que eles tratam aí de um modelo patriarcal, quando, na verdade, estamos entendendo que não é assim que funciona. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Eles entendem como um sistema opressor. E aqui, porque não dá, porque senão estenderá o vídeo demais, há uma ideia bem presente nos escritos de Marx e Engels, que é o quê? É a questão da obstrução da função do esposo para que cada um viva como quiser e faça o que quiser, inclusive em relações abertas. A mulher fica com quem quiser, o marido fica com quem quiser, a esposa também e tal, não sei o quê. Esse é o modelo que eles estabelecem em um dos seus livros, por exemplo. São teses que ao longo do tempo vêm sendo defendidas e modificadas, adaptadas, como hoje nós temos aí a ideologia de gênero, tá? Portanto, meus amigos, vamos ficar atentos em relação a esta questão.
Olha, enquanto a mulher lutar pelos seus direitos, no sentido da conquista na área civil, econômica, empregatícia, social, normal. Normal. E jurídica também normal. O que não pode é querer construir uma visão digna, que é essa luta por direitos, com algo atrofiado, distorcido, equivocado, fazendo dessas mulheres cópias horríveis de homens, ou piores do que os homens abomináveis. Olha que estamos falando aqui de homens comuns, né? Mas homens abomináveis, autoritários, machistas. E essa perspectiva deve ser bem analisada. E é bom que você pontue isso com a sua classe e com seus alunos. O amor como elemento primordial. Já foi comentado, isso é importante demais. O amor deve direcionar toda a união para que haja harmonia conjugal. Vamos seguindo o cuidado do marido à esposa, o cuidado do marido à esposa, ou o cuidado que o marido deve ter para com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois é, novamente voltamos à temática do amor. Uma outra questão também é que esse cuidado abrange tudo, não se limita apenas a botar comida dentro de casa. Não é isso. Como disse acertadamente um certo professor, comida na casa qualquer animal coloca. Alimentar a sua prole, qualquer animal faz isso. Mas o ser humano não cabe apenas dar comida. Obviamente que a provisão material ela é fundamental para a existência humana, mas não é só isso. Tem que ter a provisão material, afetiva, o compartilhamento, o respeito, a reciprocidade, o companheirismo e tantas outras questões que envolvem um relacionamento saudável. Tópico 2, vamos ver agora a questão da esposa, a conduta da crente como esposa. Olha, o conceito de submissão cristã, aqui há algumas dificuldades que o pessoal do nosso tempo não entende. Por quê? Justamente por conta desse viés progressista, que pega determinados conceitos, os torna pejorativos, intragáveis, e esses conceitos pejorativos acabam danificando o significado que o autor bíblico quis colocar para aquela palavra. Então o cidadão pega a palavra submissão e coloca na perspectiva que ele tem do viés neormarxista, do viés progressista, e aí acaba não entendendo o conceito bíblico. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. E perceba aí, veja em um leque maior, de maneira ampla. Perceba, portanto, que estamos falando aqui de um momento em que a Bíblia orienta que uns deve se submeter ao outro. A Bíblia utiliza até a expressão que ninguém queira ser superior ao outro, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. É justamente isso. É essa a expressão bíblica. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Esse é o princípio de humildade, o princípio que versa a ética, a moral e o comportamento cristão, de que o meu irmão ele é tão importante ou mais do que eu. Essa é a ideia. Aqui é para quebrar com a questão do egoísmo, do antropocentrismo, da egolatria, entre outros termos que poderemos discutir posteriormente. Olhem, meus amigos, veja aqui, portanto, essa questão. Sujeição das esposas aos seus maridos. Deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Sujeição dos filhos aos seus pais e sujeição dos servos aos seus senhores. Lembrando que Paulo está escrevendo aqui no primeiro século da era cristã. E a cultura da época deve ser levada em consideração. Tá?
inclusive aqui nesse item 3, cabe também aqui comentário de cultura, por exemplo, no item 1, no item 2 e no item 3. Mas eu quero destacar nesse momento aqui o item 3, sujeição dos servos aos seus senhores. Lembra que na época existia escravidão. E Paulo vai falar dessa sujeição. Só que não era sujeição na mesma perspectiva que os senhores pagãos, gentios, tinham com os seus servos. Lembra da carta lá de Filemon, de Onésimo? Pois é. A ideia cristã é uma ideia que humaniza, dignifica as relações humanas e coloca todos debaixo de um mesmo viés, que é o viés humano. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Todos são iguais. Na perspectiva que nós já comentamos aqui. Então, Paulo vai falar da relação dos servos e dos senhores. Se fosse hoje, por exemplo, ele ia falar das relações do empregado com o seu empregador, ou do patrão com os seus funcionários, tá? Sigamos. Aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Veja John Piper, o que ele diz, o John Piper. Submissão no casamento é o chamado de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido e assim ajudá-lo a exercer essa liderança de acordo com seus dons. Está aí. Muito bom. A condição da mulher cristã, veja a exemplificação, Raquel, Lia e Jacó. Perceba, vamos ver aqui na perspectiva das culturas da época, a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Nas três culturas, na verdade, tanto já adiantando aqui, a cultura hebraica, a cultura grega e a cultura romana tinha a mulher como objeto. Embora a cultura romana era um pouco mais flexível para os padrões da época, e também a ideia romana já tinha um direito, por exemplo, um pouco mais evoluído, mas ainda assim a mulher era vista como propriedade. Vamos analisar outro cenário aqui. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. A mesma coisa acontecia, ou poderia acontecer na cultura hebraica, ou na cultura dos hebreus, hebreia, tá? Na grega a mesma coisa, e agora vamos ver aqui a relação, por exemplo, no Evangelho de Cristo. Como funciona no Evangelho de Cristo? O Evangelho trouxe dignidade para as mulheres. Simplesmente isso. O Evangelho trouxe dignidade para as mulheres. Não é à toa que, historicamente, os países cristãos, eles conseguiram um nível de democracia maravilhoso. Embora muitos hoje estão perdendo a essência do cristianismo e aderindo a outras religiões, ou até mesmo a não religião, mas ainda assim, historicamente, o ápice, o desenvolvimento da democracia e da civilização deu-se a graça à implementação do cristianismo. Portanto, o cristianismo traz essa capacidade de libertar, de liberdade, de dignidade para as pessoas, incluindo aí mulheres. E isso é importante ser dito aqui, porque o Evangelho traz isso, Cristo trouxe isto. Vamos seguir. A reverência devida ao marido. Sim, agora, outra coisa a ser dito em relação a os romanos. Os romanos também faziam da mulher sua propriedade. E Cristo ele vai libertar. Ele aceitou, por exemplo, discípula. Pastor, o que é isso? Pois é. Ele aceitou discípula. Tudo bem que entre os 12 não tinha uma mulher, mas entre o seu círculo íntimo de seguidores tinham muitas mulheres.
inclusive mulheres que o ajudavam financeiramente. Imagina aí, estamos no primeiro século da era cristã e um homem aceitando o dinheiro de mulher, sendo sustentado ou tendo o auxílio financeiro de uma mulher para o sustento da sua vida e do seu ministério. É algo impensável. Só que aconteceu com Cristo isso aí. Ele teve audiências particulares com as mulheres para falar do Evangelho, para estar com ela, quebrando, portanto, protocolos e paradigmas da época. Inclusive, a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado foi uma mulher que esteve no seu túmulo, ou no entorno ali do seu túmulo, foi uma mulher. E essa mulher, quando anuncia, os discípulos não creem, porque foi uma mulher que tinha dito. Mas Cristo escolheu que assim fosse. Ele dignificou. O Evangelho dignifica o ser humano e nos dá essa condição de servirmos uns aos outros. O item 3, a reverência devida ao marido, falando aqui da postura que deve ter a mulher, o papel da mulher, o papel do homem. Vamos seguir. Tópico 3, a responsabilidade dos pais. Observe aqui, ó. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais, quem são os pais? Esse é um destaque fundamental. Quem são os pais? O homem só? A mulher só? Não, meus amigos. É o conjunto pai e mãe. Esse termo pais é uma terminologia para designar ambos, pai e mãe. O que eu quero dizer? Perceba esse destaque aqui. É importante demais para o entendimento do que nós estamos falando nessa lição. Paulo diz que a responsabilidade de criar os filhos são dos pais. Sim, Paulo está incluindo aqui as mães. Então, Paulo tira a mulher daquele lugar de ser propriedade, de ser subserviente, de ser alguém que era posse do seu esposo, que não poderia opinar, apitar, falar e ajudar na criação do seu filho. Paulo está incluindo essa mulher no processo de criação da criança. Isso é uma evolução do ponto de vista histórico. E é mais uma forma, uma maneira, é mais uma prova de que o cristianismo quebra paradigmas e dignifica a mulher, o negro, ou quem quer que seja. O escravo, falando em termos da época, o Evangelho traz essa dignidade. E Paulo diz, os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, os pais. Perceba que aqui está a intenção do escritor é demonstrar que os dois tinham papéis definidos e tanto um quanto o outro dariam a sua contribuição na criação dos filhos. Senão, Paulo iria dizer aqui, o pai deve criar, o homem deve criar o seu filho e deixar a mulher de lado, mas não foi isso que ele fez. Aqui é uma inovação no conceito da introdução e da valorização da mulher no seu papel dentro do seio familiar. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas, falando aqui do termo doutrina. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está aí o termo noutseia, ou nutriceia, que quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Fala aqui da educação, nada mais, nada menos do que a educação. Não é educação só de letras, de ensino, mas educação para a vida. Educação ética, moral, intelectual, a educação plena, como deve ser.
A responsabilidade dos pais. Cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Está aí. Os pais não devem abusar da autoridade recebida. Não deve haver excesso ou abuso, tá bom? Veja, portanto, aí a paternidade, os limites que tem e observe como deve se proceder. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Cabe também um destaque importante. Os filhos, a exemplo da mulher, era propriedade do esposo. O esposo poderia dispor como bem quisesse, tanto da esposa quanto do filho. Havia inclusive uma lei romana, que eu falei que entre a hebreia e a grega, a romana já tinha incorporado outros conceitos no direito familiar, mas ainda assim, dentro do direito romano, havia uma lei que determinava a autoridade para o pai. O pai ele era o patriarca, era o chefe, era o líder, era aquele que deveria conduzir e dispor da esposa ou dos filhos como bem quisesse. E os filhos deviam obediência total aos pais. E mais uma vez, o Evangelho valoriza o filho. Paulo vai dizer, vós pais não aborreceis os vossos filhos. Irmãos, isso é inédito. Dentro da perspectiva do Novo Testamento, da cultura do Novo Testamento, onde o Novo Testamento estava ali sendo produzido, Paulo vai valorizar também os filhos e orientar os pais que não aborreçam, que não maltratam e que, ao contrário, cuide, zele, instrui o filho conforme a doutrina e a admoestação do Senhor. E aí Paulo vai mais uma vez replicar um dos mandamentos, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está aí, mandamento com promessa. Um mandamento com promessa. Tá? Portanto, chegamos à conclusão, o marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, liderar. Não é ser autoritário, déspota, e entre outros. Não, é liderar. E aqui já cabia uma nova aula só sobre essa terminologia liderar ou liderança. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para no mínimo 5 pessoas ou grupos que você faz parte. Vamos finalizar fazendo uma oração nesse momento. Pai, no nome de Jesus, te agradeço pelo término dessa ministração. Peço a tua bênção, peço a tua graça, peço a tua direção nesse instante, Senhor. O Senhor possa nos iluminar com o entendimento da tua palavra, edificar as nossas vidas, as nossas famílias. Apresenta em tuas mãos cada família, Senhor, dos teus filhos e filhas e também a minha. E te louvo por tudo, no nome precioso de Jesus. Meus amigos, fique com Deus. Deus abençoe a sua vida e família.